Ontem a serra-leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado, pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Navio negreiro, Castro Alves. Seus horrores, quem pode descrever? Ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como o pobre desventurado, o miserável desgraçado que tenha sido confinado em seus portais. Sofríamos muito por falta de água, 1 quartilho por dia era tudo que nos permitiam. Houve um pobre companheiro que ficou tão desesperado pela sede que se rebelou, foi levado ao convés e nunca mais soube o que lhe aconteceu. Quando qualquer um de nós se tornava rebelde, sua carne era cortada com uma faca e o corte esfregado com pimenta e vinagre, para torná-lo pacífico. A autobiografia do poeta escravo, Mohammed Baquaqua. Quando fui fazer as contas diárias, meu senhor pegou minha cesta e, descobrindo o estado que as coisas estavam, fui severamente espancado. Fiquei com tanta raiva que me veio à cabeça a ideia de matá-lo e, em seguida, suicidar-me. Por fim, resolvi me afogar. Corri até o rio e me joguei na água, mas fui salvo por algumas pessoas. Depois deste triste atentado contra minha vida, fui levado à casa de meu senhor, que atou-me as mãos para trás, colocou-me de pés juntos, chicoteou-me sem misericórdia e me espancou na cabeça e nas faces com uma vara. Em seguida, ele me sacudiu pelo pescoço e lançou minha cabeça contra os batentes da porta, cortando e contundindo a região em torno das têmporas, deixando cicatrizes que carrego até hoje. E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael Leão, sou estudante do curso de História da UFMT, faço parte do grupo de estudos GPED mais História e sou um dos professores de vocês do cursinho ProEnem. E agora a gente vai estar trabalhando a temática de escravidão. Fechado? Fechado. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que essa aula foi montada junto com a Maria Vitória. A Maria Vitória é uma outra participante do nosso grupo e montou essa aula junto comigo, beleza? Antes de começar minha aula, uma dúvida. Vocês viram o material da professora Natália Luna? Viram a aula de ontem, que falou sobre a diferença da escravidão, do escravo da antiguidade e do escravo da Idade Moderna? Mano, se não viu, já para meu vídeo, pausa. Abre outra guia aí no seu navegador. Cadê? Abre sua guia no navegador, entra, assiste a aula dela, porque a aula dela é fundamental para que a gente consiga entender o que se passou dentro do Brasil. Beleza? Fechado. Foi lá? Cadê? Já viu? Volta lá, vai ver. Não pode ver meu vídeo sem ver a aula dela. Agora que você já viu a aula da Natália Luna, vamos continuar a temática da escravidão. Primeira coisa, se você pensar em colocar o vezes 2 aí no vídeo do YouTube, já sabe que seu dedo vai cair. Vai cair. Não é para colocar vezes 2. O processo de audição é um processo de aprendizagem. Então, por favor, sem vezes 2. Porque você, 3 horas da manhã, tá no Facebook, tá rolando no Facebook, começa a ver vídeo daqueles caras cavando a terra, criando um Taj Mahal no meio da floresta, mas aquilo você vai tranquilo. Agora a aula aqui do cursinho você quer ver no vezes 2. Tô de olho em você, hein? Não é para colocar vezes 2, beleza? Fechado então, vamos lá. Escravidão. Primeiramente eu vou trabalhar com um conceito de escravidão que a gente encontra no dicionário de conceitos históricos. É um dicionário base em que nós da história utilizamos para partir do raciocínio dentro daquilo que a gente está vendo, beleza? Então vamos lá. Escravidão, segundo o dicionário de conceitos históricos, é um modo de... A escravidão é um modo de... A escravidão, quando uma classe distinta de indivíduos, certo? Classes distintas de indivíduos se renova continuamente a partir da exploração de outra classe. Beleza? Uma classe se renovando por meio da exploração de outra classe. Ou seja, a escravidão é quando todo um sistema social, um organismo social se sustenta na base desse modo de produção de exploração do outro indivíduo. Essa é a escravidão, quando um sistema se sustenta por meio da exploração de outrem.
a escravidão que a gente vai ver na Grécia é completamente diferente da escravidão que a gente vai ver na Idade Moderna, tá? A aluna já explicou isso, mas fazendo um breve relato, nós temos que, como é que eu posso explicar para vocês? Dentro de Roma, dentro da Grécia, dentro da Mesopotâmia, ou até mesmo dentro da África, antes da chegada dos portugueses, nós temos uma escravidão que, dentro da importância dela nas atividades econômicas, ela não é fundamental, ela não é crucial. Se eu arrancar aquela escravidão, aquela sociedade vai conseguir crescer, vai conseguir se expandir. No Brasil, na escravidão do Brasil, nós temos como se fosse um organismo em que é sustentado pela escravidão. Sem a escravidão não existe Brasil colônia, não existe produção de cana, de café, não existe, porque ela é a base, é o alicerce, é o coração desse organismo, certo? Ela é uma instituição. Se a gente vai falar agora em termos históricos, a escravidão se torna uma instituição, a escravidão na Idade Moderna. Ela não é mais uma característica, mais um detalhe, mais um ponto a se estudar. Ela é fundamental, ela é uma instituição, assim como o Estado, assim como a religião, temos a escravidão, beleza? Ela é foco, ela é alicerce de tudo isso. Sem ela, nada se segura aí. Vamos falar agora da escravidão no Brasil. Como se inicia a escravidão no Brasil? Bom, desligar o ar que tá frio pra caramba. Como é que se inicia a escravidão no Brasil? Como é que nasce essa escravidão no Brasil? Bom, a gente já estudou ali no ensino médio, no ensino fundamental, que de 1500 a 1530, ou seja, no começo da chegada dos portugueses, nós temos um período que é estudado como seu tipo de colonização, sua estrutura colonial. Então, nesse período pré-colonial, a atividade principal feita pelos portugueses vai ser a extração do pau-brasil. Beleza? Na extração do pau-brasil, ainda na caça de metais preciosos, porém com não tão foco, porque o foco desse momento da coroa portuguesa está lá nas Índias. Portugal já atravessou, já passou pelo Cabo da Boa Esperança e já está fazendo comércio com as Índias. Então aqui ele descobre um vasto território, começa a extrair o pau-brasil. Nesse primeiro momento, nós temos as parcerias que eram feitas entre portugueses e índios, só que aqui ainda não é, a gente não pode chamar de escravidão indígena. Por que a gente não pode ser chamado? Porque era um sistema de trocas, certo? Era um sistema em que os portugueses trocavam o trabalho dos índios, o pau-brasil, por outros tipos de artefatos, que a gente já estudou, espelho, metais, lanças, certo? Para alguns materiais que os índios não tinham. E aí já é comum, a partir daí, começar o preconceito quando nós, aqui no nosso mundo ocidental, olhamos para o índio de 1500, por exemplo, de 1530. Por quê? Temos sempre aquela piada, como pode o índio trocar algo tão valioso como o pau-brasil por espelho, certo? Por lanças. A gente não pode ter essa percepção. Por quê, gente? O que é mais importante para o índio, que não tem o costume, que não tem a cultura do capital, que não tem a cultura do valor que aquela madeira tem, certo? Nós temos os índios que vivem de subsistência, economia de subsistência. Então, a partir do momento que ele vê que ele troca uma árvore, certo, por um espelho, que é algo que ele não tem, que ele troca por um tipo de metal que ele não tem, é muito valioso para o índio, certo? Então, a gente não pode criar essa concepção que o índio foi enganado, e muito menos que o índio era burro ou era menos privilegiado por ter feito aquilo. Beleza? São trocas entre o pau-brasil e aqueles materiais que nós já conhecemos. Então vamos lá. Sabendo disso, que dentro do período pré-colonial, de 1500 a 1530, é difícil, é complicado que a gente fale em escravidão indígena, vamos começar a falar sobre onde realmente nasce a escravidão dentro do nosso território. Vai começar de acordo com o sistema de produção adotado pelos portugueses, que é o sistema de plantation, exatamente. Já começa a arrepiar, né? Você começa a, nossa, plantation, professor lá do ensino fundamental, lá do ensino médio, você já começa, meu Deus do céu, eu não sei, é muito difícil. Gente, calma, se quiser, vamos falar em português então. Vamos falar em português porque a gente é brasileiro, certo? Plantagem. Péssimo, né? Vamos falar plantation mesmo? Vamos falar plantation mesmo. Dentro do plantation, um sistema de produção que tem 4 grandes pilares. Primeiro, a monocultura. Cultura, produção. A produção de um só produto, que neste caso vai se iniciar no Brasil por meio da
cana-de-açúcar. E já a gente vai saber por quê, a cana-de-açúcar, beleza? Então, a monocultura, no primeiro caso do Brasil, da cana-de-açúcar. O segundo, grandes latifúndios, grandes, enormes porções de terra, certo? E onde que isso vai se iniciar no Brasil? Em duas principais capitanias, ali em Pernambuco e na Bahia, certo? O Brasil nasce dentro do Nordeste, por Pernambuco e pela Bahia. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, a monocultura, um só produto. Segundo, grandes latifúndios, beleza? Terceiro, a mão de obra para sustentar o plantation é a mão de obra escrava, certo? Porque são trabalhos árduos, são trabalhos extremamente difíceis, com um grande contingente populacional. E se você tem muita gente trabalhando, o que é melhor do que você não ter que pagar nenhum tipo de salário para esse tipo de pessoa, certo? Melhor na visão de quem está plantando, beleza, galera? Da visão do dono dessa plantation. Então vamos lá, quais são os 4 pilares? Primeiro, a monocultura, beleza? Segundo, o latifúndio. Terceiro, a mão de obra escrava. E por fim, a exportação desse produto. Veja bem, nós temos uma região que tem pouquíssima gente, certo? Um Brasil recém-colonizado pelos portugueses. Para que tanta cana-de-açúcar? Para exportação, certo? Então o plantation, o foco é a exportação. Para subsistência, nós temos pequenas hortas, a agricultura familiar mínima, somente para subsistência, beleza? Temos ali os 4 pilares do plantation. E qual vai ser a mão de obra escrava que vai iniciar o plantation, né, do Brasil? Gente, os portugueses chegaram aqui e se depararam com quem? Com os povos originários dessa região, com os índios. A partir do primeiro momento que eles precisavam dessa troca, dessa sabedoria dos indígenas para encontrar o pau-brasil, a partir do momento que eles precisam de massa, mão de obra para trabalhar muita gente, eles começam a quê? Escravizar os indígenas. Então, a primeira escravidão que ocorre dentro do Brasil é a escravidão indígena, certo? E como é que vai ocorrer a transição dessa escravidão indígena para a escravidão negra? Vamos falar então dessa transição. E a primeira coisa, não podemos chamar índio de preguiçoso. Não podemos falar que o índio era rebelde e o negro era calmo, que o negro aceitava essa escravidão, porque isso nunca ocorreu, gente. Beleza? Quais são os motivos então, professor? Vamos lá. Primeiro, nós temos uma demanda gigantesca por mão de obra. E nós temos, de acordo com o sistema nômade que os índios vivem, uma baixa demografia indígena. É muito difícil que você consiga chegar numa aldeia e encontrar muita gente, certo? Para que ela seja escravizada. É o primeiro ponto. Segundo ponto, as fugas, certo? Sim, os índios tinham mais facilidade para fugir dentro desse sistema colonial de exploração do escravo. Por quê? Porque quando o índio foge, ele já conhece o território. Ele sabe, por exemplo, onde ele pode encontrar nascentes de água. Para você fugir no meio da floresta, gente, você vai precisar de água. E qual é a primeira coisa que você pensa? Ficar nas margens do rio. Porém, se esse índio foge e fica nas margens de grandes rios, ele é facilmente encontrado. Então, encontrar nascentes, encontrar poças d'água dentro da floresta é fundamental para que esse índio consiga fugir. Outro ponto que a gente pode falar é o seguinte: esse índio, ele não vive dentro do esquema capitalista de produção. A gente já falou, o índio vive de uma economia de subsistência. Ele caça, ele coleta, ele planta ali a horta pequena dele, simplesmente para sobreviver, para ter do que se alimentar. Imagina você pegar essa pessoa, gente, que nunca trabalhou numa forma exploratória, numa forma sem parar, simplesmente para pegar um produto e mandar para fora daqui e colocar ele para trabalhar. É difícil que ele entenda isso, certo? É difícil que ele aceite isso. Beleza? Então nós temos, primeiro, a baixa demografia. Segundo, as fugas dos indígenas. Terceiro, nós temos essa questão, que é a questão do costume. O índio não é preguiçoso, ele nunca precisou trabalhar dessa forma para sobreviver e estar bem. Ele não sabe o que é lucro, certo? E não tem nada de errado nisso. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é o seguinte: nós estamos passando lá na Europa por um processo de reforma protestante, certo? Reforma protestante com Martinho Lutero e depois com João Calvino, beleza? Fechado. Porém, a Igreja Católica faz um processo ao contrário, que é o quê? A contra-reforma. Ao ver que eles possuem grandes riscos de perderem diversos fiéis, eles começam a pensar maneiras de conquistar mais fiéis. Uma dessas maneiras vão ser a companhia jesuítica, os jesuítas. Esses jesuítas, apoiados pela coroa portuguesa, vêm, e pela Igreja Católica, obviamente, vêm para o Brasil e começam um processo
de doutrinação religiosa. Ele pega esse índio e leva para dentro do interior. Por quê? Porque ele quer doutrinar religiosamente esse índio, quer ensinar para ele o catolicismo. Então nós temos uma barreira da Igreja Católica contra os produtores, porque ele quer escravizar esse índio, porém a Igreja Católica defende esse índio também. Lembrando sempre que a gente não pode trabalhar também os jesuítas como salvadores da pátria, porque esse índio, por exemplo, se negasse a aprender sobre o catolicismo, era castigado. Tá? Ele também tinha um trabalho forçado dentro das aldeias jesuíticas, dos povos jesuíticos, beleza? Então há a criação de escolas jesuíticas e há a captura desse índio para que ele seja doutrinado religiosamente. Tá bom, professor, você já falou várias vezes do porquê o índio tem problemas ao ser escravizado, mas por que o negro? Lembrando que o português, para atravessar a África e para chegar nas Índias, fez um processo de feitorias. E nas grandes navegações eles conquistaram diversas ilhas ao redor da Europa e ao redor do continente africano, beleza? Ilha da Madeira, Cabo Verde, enfim, diversas ilhas. Dentro dessas ilhas, antes mesmo do Brasil, os portugueses começaram a fazer o plantio da cana-de-açúcar. Lembra que eu falei lá atrás sobre o porquê da cana-de-açúcar? Então, está aí um primeiro motivo. Os portugueses já conheciam o processo de produção do açúcar por meio da cana-de-açúcar. E eles utilizaram, antes de utilizar no Brasil, a mão de obra escrava. Porque essas ilhas que estão logo ao lado da África foram colonizadas, foram conquistadas pelos portugueses, e escravos, certo? Negros escravos da África foram utilizados nessa produção de cana-de-açúcar lá. Então, o português percebe que essa mão de obra escrava pode ser uma mão de obra interessante para que trabalhasse no Brasil, dentro do sistema de plantation. E é aí que vem o ponto. O processo de pegar esse escravo, pegar o negro lá dentro da África e trazer para o Brasil, forma o que chamamos de tráfico negreiro. E é esse, gente, é esse o grande motivo da substituição do indígena pelo negro. Beleza? Por quê, professor? Porque o tráfico negreiro vai ser a atividade mais rentável de todo o Brasil colônia. Mais do que plantar cana-de-açúcar como escravo, transportar escravo, dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro para quem trafica, dá mais dinheiro para quem comercializa e dá mais dinheiro para a coroa portuguesa. Porque quando você pega um índio dentro do Brasil e escraviza ele, a coroa portuguesa muitas vezes não sabe, não fica sabendo dessa captura. Porém, quando você vai lá na África, pega um navio e começa a transportar, fazer esse transporte, a compra, a venda desse escravo requer impostos. E esses impostos vão sustentar, inclusive, por algumas décadas, a coroa portuguesa. Vai ser a principal fonte de renda por algumas décadas da coroa portuguesa. Então o tráfico negreiro é altamente rentável, dá muito dinheiro. E aí eles conseguiram casar as duas coisas. Precisamos de mão de obra e arranjamos um modo de arranjar essa mão de obra que dá muito lucro, muitas vezes mais lucro do que a própria produção. Então o tráfico negreiro vai ser o grande motivo, certo? Além dos outros motivos, mas vai ser o grande motivo dessa transferência, dessa troca entre a mão de obra indígena para a mão de obra escrava. Beleza? Fechado então. Vou falar agora sobre o tráfico negreiro. Ali atrás eu esqueci dois pontos importantes dessa questão do porquê o africano, porquê o negro, tá? Inclusive eu poderia muito bem gravar de novo, editar e fingir que eu não esqueci, mas eu esqueci aqui como se fosse uma aula normal, beleza? A gente não tá no Descomplica, então vamos lá. Eu esqueci dois detalhes importantes. Nós temos na segunda metade do século XV uma bula papal que é chamada de, só um minuto, Dum Diversas. Uma bula papal, certo? Escrito pelo Papa Nicolau V, e nessa bula papal ele autoriza, ele fala, olha, Portugal está autorizado a conquistar diversas terras, certo? Está autorizado, pode conquistar as terras e está autorizado também a escravizar os sarracenos. Quem são os sarracenos, professor? São os muçulmanos. É a forma como o muçulmano é tratado. Lembrando daquela rixa por conta das cruzadas, da expansão muçulmana. Então, voltando, na bula papal está lá, sarracenos podem ser escravizados e povos pagãos que forem encontrados nessas terras. Gente, quem não é católico automaticamente é pagão, pode ser escravizado. Só que tem mais um detalhe, que é o seguinte: a diferença entre o índio e o africano está numa questão muito importante que a gente encontra lá no livro de Gênesis, na Bíblia, certo? A maldição de Cã. O que diz a maldição de Cã? Cã era um dos filhos de Noé. E por conta de uma questão que Cã tinha exposto, seu pai tinha exposto Noé, enfim, Cã foi amaldiçoado.
E Cã foi sentido a África, certo? Foi sentido a Etiópia. Então, para muitos europeus católicos, e isso era uma forma de validação do que acontecia na África, uma validação da escravidão, os africanos eram amaldiçoados por Deus, porque eles todos eram descendentes de Cã. Nossa, professor, minha história é meio sem cabeça, né? Então olha o seguinte, olha isso aqui, ó. Isso aqui é um tweet de um deputado federal brasileiro em pleno século XXI, que ele fala exatamente sobre isso. Então muita gente ainda acredita que AIDS, ebola, algumas doenças que surgiram na África, nada mais são, a fome principalmente, nada mais é do que a maldição de Deus por causa da África, porque eles são descendentes de Cã, certo? Então, a imagem do negro dentro da Europa, principalmente pela questão do ser diferente, ela é muito subjugada, certo? Então, o europeu sempre olhou para o negro como uma questão de inferioridade, principalmente por essa questão também. Então vamos lá, se a própria Igreja Católica aprova e autoriza esse tipo de escravização, ela vai iniciar e vai ser muito forte. E esse processo do tráfico negreiro, agora saindo um pouco da economia e vindo para a parte cultural, ela também vai fazer parte do processo de desumanização do homem negro. Porque a partir do momento e a forma como ele é tratado nesse tráfico negreiro, ele começa a trabalhar uma ideia que esse escravo não é um humano, ele é uma coisa. E a partir do momento que ele é uma coisa, ele pode ser tratado como bem entender, certo? Ele não tem sentimento, ele não tem nome, ele não tem religião, ele não tem família, certo? E esse processo de tráfico negreiro trabalha em cima disso. A partir do momento que você vai lá, pega aquela pessoa na cultura dela, tira ela da sua cultura, das suas terras, de tudo que ela conhece, leva ela para outro continente completamente diferente, tirando dela o nome dela, tirando dela o status social dela. Reis eram escravizados, sacerdotes eram escravizados. E a partir do momento que você tira toda essa personalidade, você consegue trabalhar com que essa pessoa fosse simplesmente uma coisa, certo? Você tira a humanidade dentro dessa pessoa. E esse é um processo muito importante de validação para que o branco conseguisse escravizar o negro, beleza? A gente está falando da importância e da gravidade desse tráfico negreiro e vamos falar um pouco agora em número. Só que antes disso eu queria falar um detalhe para vocês. Quando você tira essa humanidade da pessoa, você tira dela também a sua própria sociedade, certo? Então uma coisa que a gente fala muito, só que a nova historiografia está começando a trabalhar, isso é fundamental, é a seguinte: é muito errado que a gente fale a África como uma coisa só. Quando a gente pega essas pessoas e escraviza elas, nós estamos trazendo de diversos territórios dessa África, diversos povoados, certo? Diversas sociedades diferentes. Então, é muito errado que a gente trate isso como o escravo africano, como se fosse uma única persona, uma única personalidade, único modo de viver, certo? Única cultura. Foram diversos povos escravizados dentro da África. Eu vou estar trabalhando para vocês aqui uma tabela. Essa tabela mostra a região, certo? Onde foi retirada a maioria dos escravos que vieram para o Brasil. A gente está falando agora de número, gente, de mais de 12 milhões de escravos. Inclusive tem um site que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, muito blogueiro, né? Aqui na descrição do vídeo, dá o like, ativa o sininho, brincadeira. Mas enfim, nesse site você consegue ver registros, nomes das embarcações, aonde saiu, aonde parou, quantas pessoas embarcaram, quantas pessoas desembarcaram, ou seja, morreram dentro desse caminho. E esse site ele é utilizado hoje como base documental, certo? Que é em parceria com várias universidades, sobre todo o tráfico negreiro da África para as Américas, beleza? Para você ter uma ideia, isso é o que está documentado. Só ali nós temos mais de 10 milhões e meio de escravos. Porém, por diversas estimativas, principalmente pela falta de registro, gente, imagina lá no século XVII, certo? A gente encontra registro de tudo isso. Nós trabalhamos com o número de 12 milhões de escravos que foram tirados de suas famílias e vieram para o Brasil, certo? O Brasil, desses 12 milhões, trouxe 40%, certo? Até mais de 40%, em torno de 5 milhões de escravos vieram para o Brasil. Ou seja, a América Portuguesa, certo? O Brasil, ele vai ser a grande amostra do que foi a escravidão dentro das Américas. Não que tenha sido pouco no Caribe, porém o processo do Brasil de escravidão começa em 1550 e vai acabar em 1870. São 300 anos de tráfico negreiro. Algumas regiões como o Caribe, eles vão ter um foco somente num século, vai ser um século de grande exploração, de grande contingente. Só que o Brasil trouxe muita gente.
Foi disparado o lugar onde mais escravos chegaram aqui, beleza? Então, falando desses povos, dessas etnias, das sociedades que foram escravizadas, nós temos pro Brasil, assim como eu estou mostrando aqui nessa imagem para vocês, certo? O grande fluxo migratório que veio da região do Congo, Angola, para o Brasil, e também a região ali da Costa dos Escravos, Costa do Ouro, que é a região de Benin. Então, galera, só fazendo uma pontuação aqui, para dar uma explicada um pouquinho melhor nessa imagem, como vocês podem ver ali no centro ocidental da África, na região do Congo, Angola, vocês estão vendo que a listra é bem mais grossa. Por quê? Porque isso é proporcional ao número de escravos que saíram dali. Lembra naquela tabela onde o maior número de escravos havia saído dessa região? Pois então, como vocês podem ver na imagem, muita gente, mais de 3 milhões de pessoas, sai da região do Congo, Angola, somente para o Brasil. Tá vendo que a curva que chega mais grossa no Brasil é ali no Rio de Janeiro? Pois então, é ali a região onde mais chega escravos no Brasil. Depois nós temos aquela segunda curva ali, a Bahia, e mais um pouquinho em cima, Pernambuco. Lá em cima vocês podem ver uma bem fininha, chegando na região de São Luís do Maranhão. Beleza? Então essa imagem mostra pra gente que tanto do Congo, Angola, certo? Como ali da Costa dos Escravos, que são as 3 listas mais juntas, como também de Moçambique, do outro lado da África, assim como eu havia citado para vocês, beleza? Então é só pra gente ter uma noção que não é uma só África, mas que os escravos vieram de diversas regiões para o Brasil, em diferentes proporções, beleza? Valeu! Qualquer dúvida sobre essa imagem, me chama lá depois, fechado? Migratório que veio da região do Congo, Angola, para o Brasil, e também a região ali da Costa dos Escravos, Costa do Ouro, que é a região de Benin, certo? Da Nigéria hoje também, a região da Costa do Marfim. A região do Congo, Angola, também a gente consegue dividir ela, porque hoje nós temos o Congo, nós temos o grande país Angola, mas na época nós não tínhamos essa unidade. Então povoados como Benguela, como Rebolo, inclusive eu vou colocar aqui na descrição a música Zumbi, do Jorge Benjor, que fala justamente desses povos. Nós temos também escravos que vieram de Moçambique. Agora pensa, gente, Moçambique fica do lado oriental da África. Quando Angola é o centro-ocidental, né? Ocidente central ali. Nós temos também a região um pouco mais ao norte, com mais conexão com os muçulmanos. Você acha que esses povos serão iguais? Eles não serão iguais. Eles têm aptidões diferentes, culturas diferentes. Inclusive isso é importante citar, porque dentro do Brasil nós vamos ter 2 tipos diferentes de escravos trabalhando. O primeiro é o escravo de eito. Eito tem a ver com capinar, certo? Simplesmente o escravo de eito é aquele escravo que a gente está mais acostumado a trabalhar, que é o escravo da senzala, que é o escravo que vai trabalhar no café, na cana-de-açúcar, trabalhar na mineração. Só que também nós temos o escravo de ganho. O escravo de ganho, ele vai trabalhar dentro do... O escravo de ganho, ele vai trabalhar dentro do Rio de Janeiro. Nossa, mano. O escravo de ganho, ele vai trabalhar nos centros urbanos. Qual que é a função do escravo de ganho? Por exemplo, eu sou um padeiro, certo? Em vez de eu contratar uma pessoa, eu compro um escravo e esse escravo vai trabalhar na venda para mim. E por que escravo de ganho? Porque normalmente eles tinham metas a cumprir. Você é um escravo, você tem que vender e gerar tanto dinheiro para mim. O que sobrar pode até ficar para você, certo? Então o escravo vai trabalhar no ganho de dinheiro, no comércio. E por que eu falei sobre isso exatamente agora? Lembra quando eu falei sobre a questão das aptidões? Nós temos os escravos iorubás, os nagôs, que vêm num contato maior com os muçulmanos. Lembrando que muçulmanos são grandes comerciantes ao longo da história. E nós temos escravos que já trabalhavam com o comércio. Então, esse tipo de escravo, ao chegar no Brasil, ele vai ter mais aptidão. Então, os nagôs e iorubás, principalmente no Rio de Janeiro e na Bahia, vão trabalhar com esse tipo de serviço. Já os escravos centro-africanos ali do Congo, Angola, eles são mais acostumados com a produção, são mais acostumados com a agricultura. E esse, principalmente por ser o maior contingente, vão trabalhar como escravo de eito, certo? Escravo de ganho, gente, nessa questão de a gente falar sobre desumanização, tem até um exemplo triste, que é o escravo que era chamado de tigre. O que era o escravo tigre? Era o escravo que trabalhava na retirada de dejetos das casas, certo? Nós não temos sistema de esgoto, nós estamos falando de 1700, certo? Então, como a gente não tem sistema de esgoto, muitos escravos tinham que tirar os penicos, certo? Os baldes, as fossas das casas das pessoas, transportar e jogar no lugar correto.
E durante esse processo, que ele está carregando, por exemplo, o balde com excrementos, caía desse balde excrementos sobre eles, urina, amônia. E essa urina, ao sair no sol, acabava formando manchas brancas na pele dos escravos. E por conta disso eles eram chamados de tigres. Ele era marcado na pele, inclusive, sobre isso. Beleza? Então é um outro ponto muito triste da nossa história. Então, sabendo essas duas diferenças, nós temos também que saber que, professor, essa vida do escravo de ganho então era fácil, porque ele morava na cidade, ele podia comercializar. Veja bem, o castigo, assim como eu citei, lembra a terceira passagem que eu citei aqui, do Bacuaquá, que ele falava que ele tinha cesta e como ele não tinha conseguido dinheiro, ele apanhou muito. Então, o escravo de ganho, gente, ainda é escravo, ele ainda sofre, ele ainda é maltratado, ele é estuprado, certo? Ele é retirado das suas liberdades. Alguns deles poderiam até ter casa. Mas, professor, por que o escravo de ganho não fugia? Veja bem, a vida do escravo fugido era até mais penosa do que a vida do escravo de ganho. Por exemplo, ele poderia ser capturado por algum outro senhor, por algum outro traficante. Uma das formas de coerção, ou seja, em que o dono trabalhava dentro da mente do escravo, era o seguinte: se você não se comportar, eu vou pegar você e vou colocar você para dentro do interior. Você vai virar escravo de eito, você vai trabalhar na senzala, onde sabemos que o trabalho é mais penoso. Então, em diversas formas em que, quando você desumaniza a pessoa, você trabalha sobre ela uma pressão psicológica muito grande. Só que é importante saber essas duas formas de escravo. O de eito, não precisa importar tanto o nome, mas o escravo de ganho sim. O Enem cobra isso da gente às vezes. Certo que é o escravo dentro do centro urbano, que vai trabalhar na comercialização das coisas. Beleza? Fechado então. Então é importante a gente perceber que tanto o escravo no campo como o escravo na cidade vão ser a base dessa nossa sociedade. Beleza? Vai ser a base da economia colonial brasileira. E é triste perceber a questão do Estado diante disso. O Estado laudava, o Estado criava a estrutura necessária para que isso acontecesse. Um exemplo é o seguinte: recentemente, durante as obras lá no Rio de Janeiro, para a Copa e para as Olimpíadas, na região do Porto ali do Rio de Janeiro, da Ambev de Guanabara, nas escavações encontraram diversos artefatos muito antigos. E alguns historiadores se depararam com isso, perceberam que eles estavam trabalhando na região do Cais do Valongo. Cais do Valongo foi um cais, certo? Um porto construído pelo próprio Estado brasileiro para estruturar a chegada de escravos no Brasil. Com o próprio imposto retirado daqueles traficantes de escravos, eles investiram e construíram um cais, que, veja você, segundo alguns estudos, é o cais onde mais chegaram escravos em toda a América. Mais de 1 milhão de escravos chegaram só no Cais do Valongo. E por que essa construção? Antes disso, chegavam os escravos em outra região ali no Rio de Janeiro, que é uma região mais próxima do centro, a Praça 15. E perto do centro moravam também as elites. As elites ficaram perplexas, não gostavam daquela questão de se deparar com o escravo chegando, porque os escravos chegaram desnutridos, doentes, após 2, 3 meses de viagem, tomando pouquíssima água, comendo somente farinha, certo? Farelo de milho. Então veja você, na hora da elite comprar o escravo para mandar para sua fazenda ou para colocar de serviçal, é tudo bem. Porém, eles não gostam de se deparar com a realidade, que é como esse escravo é trazido para dentro do Brasil, como esse escravo chega. Então, após muita pressão dessa elite, o governo do Brasil, no caso, pega e constrói um cais mais afastado desse centro, onde é o Cais do Valongo. Inclusive, também algumas passagens vou estar colocando aqui. Antigamente, antes do Cais do Valongo, antes da construção de um cemitério, que eu já vou falar dele, os enterros desses escravos eram feitos sempre perto das igrejas. Certo? Vou até colocar um vídeo aqui sobre isso. Era comum essa questão, e também perto da Santa Casa de Misericórdia. E é uma passagem aqui para vocês verem essa questão da desumanização do homem. Porque o mordomo da Santa Casa diz o seguinte: diz que alguns escravos estavam sendo trazidos ainda vivos, pedindo por favor, antes de mandar um escravo para cá para ser enterrado, percebam se ele está vivo ou não. Olha como é tratada a vida do escravo, a vida do negro africano. Além dos enterros que eram feitos na Santa Casa de Misericórdia, há também alguns enterros feitos ali no centro do Rio de Janeiro, e que há algumas passagens que falam o seguinte: as pessoas pegavam, os escravos mortos, enterravam, porém quando não tinha terra suficiente, porque eram enterrados no meio da rua, pegavam e batiam com marretas, batiam para que o corpo do escravo ficasse abaixo da terra.
saindo sangue para todo lado, e quando chovia ainda a água dessa chuva levava embora a terra. Então imagina a questão da não humanidade que é da, certo? Está trabalhando como uma coisa, como um animal, gente. Vocês percebem isso? Então vocês estão vendo todo esse processo de desumanização, certo? Isso é o racismo, gente. Então são mais de 350 anos de racismo durante toda essa questão do tráfico negreiro, da escravidão no Brasil. Então vocês conseguem ver um pouco do que a gente tem na sociedade hoje, tá? Todo esse processo de subjugar, de olhar de cima para baixo, isso é importante a gente saber, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre as resistências do negro. Então muita gente às vezes acaba pensando, nossa, mas por que ele não fugiu, certo? E se todos se rebelassem, pois são a maioria da população em algumas épocas ali no Brasil, eles eram mais de 60% da população era feita de escravos, porque eles não se rebelavam. Então é importante a gente saber que havia sim muita resistência negra, havia muita resistência desse povo, tá? Alguns exemplos, vamos lá. Primeiro, levante contra os seus donos, certo? Escravos lutando contra os seus donos, tentavam, atacavam, brigavam. Tem gente que fala até que a capoeira é um dessas artimanhas de resistência, porque eles fingiam ser uma dança, mas na verdade era uma luta que estava sendo treinada. Falando sobre isso ainda, esses escravos, quando eles eram trazidos, comumente eram doutrinados, eram convertidos religiosamente. E a resistência a essa conversão é um tipo de resistência do escravo, porque ele lutava para permanecer com a sua religião. O candomblé mesmo é uma dessas formas de resistência, porque é uma religião que tem matrizes africanas e que acaba criando um sincretismo religioso. É muito comum, principalmente na Bahia, no Rio de Janeiro, que tem o maior número de escravos, né, toda essa comunidade, em que, por exemplo, muitos católicos rezem para Iemanjá. O que é o sincretismo religioso? É quando eles fizeram uma sincronia entre o catolicismo e o candomblé, entre a sua religião, certo? A sua religião do Xangô, por exemplo. O que eles faziam? Eles olham para um santo católico e pegam o santo católico como um símbolo. Ah, São Jorge, ele é um santo guerreiro, tudo bem. Ele é parecido com quem? Ele é como se fosse Ogum. Então, a partir de agora, a gente não vai rezar para Ogum porque é o nosso dono, porque a igreja não deixa, mas vamos rezar para São Jorge. Então, esse é o sincretismo, em que eles pegam aspectos católicos, certo? E para praticar a sua religião, que até então era proibida por seu dono, pela sua igreja, eles transferem para dentro do catolicismo. E essa mistura é muito interessante, porque a gente percebe que isso faz parte do brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro e na Bahia, e que há muitos católicos que fazem oferenda para Iemanjá, por exemplo, no final do ano, que é essa questão da proximidade entre as religiões. Outro tipo de resistência que a gente pode encontrar, que é muito forte, muito triste, é a questão do aborto, certo? O aborto provocado pelas escravas com cabides, por gravetos, para que elas não queriam que seus filhos nascessem dentro daquela sociedade escravista. Uma forma de resistência também, porque o senhor do escravo, aquela criança poderia se tornar mais um escravo, mas o que ela faz? Ela faz um aborto. E olha o poder disso, olha a força que tem esse símbolo, olha o mal que está fazendo por aquela escrava, mas que ela faz ainda como uma forma de resistência, certo? Outro grande exemplo é o suicídio. A pessoa, ela é tão desumanizada, ela sofre tanto, apanha tanto, que chega ao ponto de provocar o suicídio. Há também uma doença que já caiu no Enem passado, que é o banzo. O banzo é uma forma de depressão desse escravo, certo? Uma saudade de casa, que acaba, como é que eu posso explicar para vocês? Levando esse negro ao suicídio. Para você ter uma ideia, o índice de suicídio dos negros no Brasil, dos negros escravos no Brasil colônia, era de 4 vezes o número de suicídios de brancos, proporcionalmente falando. Então, para vocês terem uma ideia de como essa questão era muito forte, certo? Isso é uma forma de resistência. Você está indo contra o seu senhor, beleza? Contra o seu dono. Fala, galera, beleza? Bom, não enjoem da minha voz, fechado? Já vou avisando que temos o spoiler de um grande livro agora, então quem não gosta de spoiler vai ficar sem saber a história. Bom, falando ainda dessa questão da temática sobre o suicídio como forma de resistência do povo negro no Brasil, nós temos uma passagem muito importante e marcante dentro de um dos livros de Aloysio de Azevedo. O livro chama O Cortiço, e nele nós temos a história da escrava Bertoleza, que era uma escrava fugida e que por muito tempo trabalhou junto ao seu parceiro, João Romão. Durante esse tempo que ela trabalhava com João Romão, ela juntou um dinheiro e entregou para ele, confiando com que ele comprasse essa alforria. Porém, não foi isso que aconteceu. E essa passagem que eu vou falar agora é no final do livro, quando os policiais vão em busca dela, pois ela ainda é uma escrava fugida. Vamos então ao trecho.
A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela não se despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com um ímpeto de anta brávia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois, emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando a moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Bom, gente, como a gente pode ver nesse trecho, a escrava Bertoleza, ao se deparar com a realidade que ela iria ser presa e se tornaria uma escrava novamente, preferiu se matar a passar por tudo aquilo novamente, mostrando como o suicídio é uma forma de resistência latente dentro da sociedade brasileira. Beleza? Valeu e vamos voltar ao vídeo. Falou! Temos também as fugas que todo mundo conhece, a questão da criação dos quilombos. O quilombo dos Palmares chega a ter mais de 20 mil pessoas, certo? O Felipe vai falar um pouco mais sobre a estrutura do quilombo dos Palmares para vocês, mas para vocês terem uma ideia, para os portugueses, qualquer grupo acima de 5 escravos já era um quilombo. Tá? As fugas eram rotineiras, eram difíceis. Ah, professor, mas por que todos os escravos não fugiam? Por medo, por coerção. O castigo era muito grande. O castigo arrancavam pés, arrancavam mãos, chibatadas. Às vezes alguns morriam por chibatadas. O Senhor utilizava aquele exemplo para amedrontar os outros. Fora disso, você não conhece nada da região. Você saiu de um país que tem a savana, por exemplo, vem para cá com as matas fechadas, você não sabe onde tem água. Inclusive, durante as fugas, sobre essa questão do controle dos escravos, nasce assim, o símbolo do capitão do mato, né? Nasce a profissão do capitão do mato. Beleza? Então eu quero que vocês percebam que há muita resistência, há muita luta. E só por causa dessa luta é que vai se conseguir a abolição posteriormente. Beleza? Então vem comigo, agora a gente vai aprender sobre a abolição, todo o processo de abolição. Esse processo de abolição vai começar lá na segunda metade do século XVIII ainda, porque algumas mudanças estruturais ocorreram no mundo. A Revolução Industrial é um exemplo disso, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e também a Revolução Haitiana. Então presta atenção que a gente vai estudar agora. A partir do momento de Revolução Industrial, a Inglaterra começa a cogitar a ideia do seguinte, o Império Britânico: nós precisaremos de mão de obra e precisaremos principalmente de matéria-prima básica. E onde eles encontram um grande território com muita matéria-prima? Na própria África. Então, a partir do começo do século XIX, nós teremos um processo em que os ingleses lutarão a favor da abolição da escravatura, beleza? Mas é importante a gente sacar essa ideia da Revolução Industrial, da importância. A França também vai ser marcada por um processo, tanto a Inglaterra como a França, um processo do movimento iluminista. São alguns pensadores, no cerne ali daquele absolutismo monárquico que tem na França, começam a pensar sobre a liberdade do indivíduo. E essas teorias, eu vou deixar aqui um link sobre iluminismo também, dá uma olhada lá, é muito importante, cai muito no Enem, iluminismo. Esse processo vai decorrer na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, que é aquela revolução tanto do povo como da burguesia, vai ter um grande dilema, que todos os homens são iguais perante a lei. Só que olha o paradoxo que nós temos aí. Como que todo mundo é igual perante a lei na França, mas dentro das colônias francesas nós temos escravos? Entendeu essa questão? Então, o Haiti é uma colônia francesa, certo? Uma ilha que é dividida em duas. E nessa colônia francesa nós temos escravos. Só que a ideia da Revolução Francesa, gente, chega, espalha pelo mundo todo. Então alguns escravos começam a se rebelar, certo? Um nome importante, eu vou pegar aqui, é chamado de Toussaint Louverture. Tem que falar com o biquinho, porque é francês. Toussaint Louverture. Ele era um escravo liberto, certo? Que fazia parte do exército. Inclusive, como general daquele exército, eles lutaram contra os próprios ingleses. Os ingleses tentaram invadir aquela ilha e houve luta e eles ganharam desses ingleses. E uma das condições dele era o seguinte: nós precisamos da abolição da escravatura. Como é que todo homem é igual perante a lei na França, mas nas suas colônias não? Falando um pouquinho mais sobre a Revolução Haitiana, eu vou também deixar um link aqui no vídeo mais completo, com mais tempo.
O Haiti era a pérola das Antilhas, a ilha de São Domingo, porque era uma grande região com muitas montanhas, mas com uma produção enorme de açúcar. Nós tínhamos lá mais de 500 mil escravos. Mais de 80% da população era de escravo, era de negros escravizados. Então você imagina esse paradoxo de tanto de gente escravizada dentro de um território tão pequeno, que é uma ilha pequena. Nós temos então esse embate em que os escravos conseguem a sua libertação em 1794. Após esse processo da abolição da escravatura, eles queriam mais. Toussaint Louverture vai ser um grande líder que vai lutar pela independência do Haiti. Napoleão, que agora no processo de Revolução Francesa está buscando ser o imperador da França, ele não gosta nada disso, vai criar um golpe para cima de... Toussaint Louverture, vai criar esse golpe, vai acabar levando ele para a França e vai matar ele lá em 1802. Porém, outros generais escravos, também escravos libertos, vão pegar essa causa e vão lutar pela independência do Haiti, que é conquistado em 1804, com muita guerra, gente. É uma baita de uma revolução com guerra. Vocês têm noção da importância disso? Vocês têm noção do impacto que isso causa por toda a América? Escravos se rebelaram e conseguiram tanto a abolição da escravatura como a independência do seu país. Isso é muito forte, isso é muito bonito. Tanto que todas as grandes potências a partir de então vão boicotar aquele país. Não haverá comércio com Haiti. Porque imagina esse ideal de revolução, de libertação se espalhando por todos os países da América. Certo? Desde aquela época já começa um boicote muito forte contra o Haiti. O único país que conseguiu uma revolução feita por escravos, que deu certo e conseguiu sua liberdade. Beleza? Tanto a abolição como a sua independência. Então é muito importante sacar disso. Era legal que eles utilizavam até lemas dos próprios franceses, dos iluministas, como por exemplo Jean-Jacques Rousseau. Tem uma frase que todo mundo fala que é dele, que é o seguinte: o homem nasce livre, mas por toda parte está acorrentado. Você pode até nascer livre, mas sempre alguém está querendo te acorrentar. Eu particularmente tenho certeza que o Rousseau não falou essa frase. Sabe por quê? Porque ele não falava português. Ele não falava português, não falou essa frase, mas falou essa frase aqui em francês, certo? Que a tradução é essa aí mesmo. O homem nasce livre, mas por toda parte está alguém querendo acorrentá-lo. Então, olha a importância desse movimento. Beleza? Muito forte, muito legal e que é muito pouco estudado no Brasil. Tá? Para vocês, gente, a Inglaterra estava num processo, tanto que em 1808 ela já proíbe todo o tráfico negreiro por parte dos ingleses e começa a coagir alguns outros países a pararem também. Ah, professor, mas a Inglaterra é boazinha, ela é tão humanitária? É um dos motivos, tá? Então a gente pode colocar o senso de humanidade da Inglaterra, mas também temos que colocar aqui, eles querem as matérias-primas da África. Os ingleses começam a chegar no século XIX na África para colonizar aquela região, beleza? Outro ponto. Também tem a questão, eu não colocaria isso em redação, por exemplo, mas se alguém apontasse uma arma na minha cabeça, eu poderia falar, que é a questão do mercado consumidor. Apesar que o processo do escravo começar a trabalhar, ganhar dinheiro para virar mercado consumidor é muito complexo e difícil que aconteça, sim, quanto mais homens livres e assalariados, mais gente para comprar os produtos da Revolução Inglesa. Temos também o seguinte, a produção inglesa continua nas suas colônias. Então, se todo mundo usar mão de obra escrava e só os ingleses não utilizarem, tem noção que os concorrentes conseguirão produtos mais baratos? Então, não pense que a Inglaterra é a libertadora do mundo, tá? Quebradora de correntes, porque não é, tem muito interesse envolvido. Mas é verdade que pressionaram, por exemplo, o Brasil a lutar pela abolição, a que aconteça a abolição. Tanto que em 1831 é instituída a Lei Feijó, que proibia todo o tráfico negreiro para o Brasil. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa tabela, que é daquele site que eu falei para vocês. Nessa tabela nós temos aqui, os 5 anos após a Lei Feijó, que é de 1831, realmente o tráfico negreiro deu uma acalmada. O Cais do Valão, que eu citei para vocês, para de funcionar. Porém, aos poucos vão percebendo que o próprio Estado brasileiro não era contra essa lei. Era a lei para inglês ver. Lembra esse termo? Então, surge essa Lei Feijó, porque o próprio Estado brasileiro vai começar a incentivar a escravidão novamente, vai passar pano, vai fingir que não está vendo. A escravidão vai ocorrer por outros cais, certo? Por outros portos, não pelo Cais do Valongo, mas vai continuar acontecendo. Olha o tanto de escravo que foi trazido de 1831 até 1850, da proibição da escravidão. Tá vendo? Então, é uma questão muito importante que a gente sabe sobre isso também, essa questão da lei para inglês ver e como o Estado brasileiro era a favor dessa escravidão. Beleza? Fechado. Nós temos também nesse processo de abolição o levante dos malês, a revolta dos malês.
Quem eram os malês? Eram escravos residentes em Salvador. Salvador, mais ou menos ali 60 mil habitantes, 40% era escravo. E eram muitos escravos da região da costa do oeste, ali de Benin, que eram os nagôs, os iorubás. Malês na língua iorubá é muçulmano. Tá? Eram escravos letrados, que tinham muito contato com os muçulmanos, com a questão do comércio, e eles fizeram um levante. Foi um levante muito rápido, que durou muito pouco, porque houve dedo duro, né? Sempre no Brasil tem dedo duro, nunca vi igual. Bando de X9. Mas enfim, deram um X9 nessa revolta, então os escravos perdidos ali por conta dessa questão da denúncia, tiveram que sair correndo, houve muitas mortes, muitos escravos que foram presos novamente, sentenciados à morte por chibatadas, por exemplo, mais de 200 chibatadas, acabaram morrendo também, mas foi uma revolta muito importante no imaginário, no simbolismo que ela representava. Por quê? Porque há resistência, há luta de escravos no Brasil. E outros escravos de outras regiões ficaram sabendo, senhores de escravos ficaram apavorados. Imagina se tantos escravos se revoltassem assim. Então foi uma revolta muito marcante no Brasil, que vai ser um outro ponto para ajudar nessa questão da abolição da escravatura. Beleza? Tem um vídeo aí embaixo que explica melhorzinho sobre a questão do levante dos malês. Prosseguindo, nós temos ali, gente, a pressão da Inglaterra pela abolição da escravatura. Até aqui tem a lei Bill Aberdeen, certo? Aberdeen, sei lá, que fala sobre a proibição do tráfico negreiro pela Inglaterra sobre os outros países. Eles começariam a monitorar tanto o Atlântico. Eu vou colocar aí um resuminho sobre todas as leis que marcam isso, mas o que é importante que você saiba? Em 1950, pelo Brasil, nasce a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe todo o tráfico negreiro no Brasil. Agora eu vou mostrar para vocês na tabela, naquele mesmo site, que mesmo após a Lei Eusébio de Queiroz, ainda houve tráfico registrado no Brasil. Então, gente, para vocês verem como o tráfico negreiro está acima de muita coisa. Essa questão da posse de outra pessoa está acima de muita coisa. Tá? Houve diversas leis, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, eram leis que iam aos poucos libertando alguns escravos, mas o processo de abolição era muito forte. Certo? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso aconteceu em 3 de maio de 88. Recentemente a gente fez aniversário dessa data, que é uma data muito marcante, que é importante que a gente saiba. Isso não foi dado pelo branco, isso não foi dado pela princesa Isabel, muito menos pela princesa Isabel. Então você vê essa questão da importância do que vem de baixo. A abolição não vem da mão, da benevolência da princesa Isabel, muito menos do deputado. Tá bom? Então isso vem sim do povo, vem pela pressão popular. Isso vai acontecer em 88. É um marco civilizatório porque é importante que a gente saiba que naquela época, para você ter uma ideia, foi feito um censo no Brasil Colônia em 72, que falava que mais ou menos 10 milhões de habitantes no Brasil nessa época. Mais de 54% se declarava negro ou pardo. Então nós estamos falando de 5 milhões de pessoas que eram negras. A lei áurea, a abolição da escravatura, vai abolir a escravidão de 700 mil pessoas. Então nós temos muitos outros livres, certo? Principalmente no meio urbano. Mas apesar disso, de ser uma minoria de pessoas que foram libertas, é um marco civilizatório, porque tanto o negro livre começa a ser visto diferente. Pelo menos era para ser visto diferente. E é essa questão de como a abolição foi feita que o Felipe e alguns outros professores vão trabalhar com vocês. E eu também vou deixar aqui um material sobre isso, sobre como é problemático esse processo de abolição. Muito obrigado por ter visto até aqui. Desculpa, vai ser uma bagunça essa aula, já estou prevendo isso, mas é nóis e espero que o corona passe, que a gente possa ter essa conversa. Galera, beleza? Tudo certo? Seguinte, eu perdi o final do meu vídeo, acabei não me despedindo de ninguém, mas de todo modo, muito obrigado por ter visto até aqui. Espero que o corona passe logo, para a gente possa se ver pessoalmente, ter aula presencialmente, mas é isso, valeu. Segue aí o canal, tô zoando. Valeu, velho. Obrigado, tudo nosso.